Prepare-se para um mergulho na escuridão que se esconde por trás das telas. Trabalhei como moderador em uma grande rede social, lidando com o que muitos acham que só existe em filmes de terror. Automutilação ao vivo, grupos de ódio e perversões inimagináveis. Alguns colegas não aguentaram e se perderam no processo. Se você pensa que já viu o pior da internet, talvez seja melhor pensar de novo. Escute até o final, se tiver coragem. Existe maldade. Ela vive nas redes sociais. Vamos mergulhar em coisas que podem ser gatilhos além do que uma simples etiqueta pode descrever, então esteja avisado. Não há limites quando se trata de maldade. Fui moderador e responsável por analisar denúncias de um determinado site de redes sociais de 2011 a 2017. Por razões legais, não posso citar a empresa, mas se você for perspicaz, vai entender de quem estou falando. Esse conglomerado de redes sociais garante ao mundo que cuida de seus funcionários. Tem profissionais de saúde mental disponíveis e todos passam por uma rotação regular para evitar que fiquem muito tempo em certas zonas que hospedam o conteúdo mais extremo. Isso é uma grande mentira. No meu tempo trabalhando para esse gigante da mídia, vi novatos de olhos brilhantes entrando pelas portas e, em 6 meses, tornarem-se cascas do que eram antes, incapazes de encarar as pessoas lá fora sabendo muito bem que tipo de depravação se esconde sob a fina camada de cordialidade. Da minha equipe inicial de 60, metade se tornou dependente de alguma substância dentro do primeiro ano. Analgésicos, pílulas para dormir, drogas mais pesadas, você escolhe. Uma dúzia tentou tirar a própria vida em 18 meses, e 7 conseguiram. Nosso gerente de operações, Ken, chegou depois de um fim de semana particularmente difícil lidando com vídeos de guerra vazados de uma região remota da África, analisando as denúncias junto conosco. Ele sempre tentava elevar nosso ânimo, incentivando atividades em grupo ou trazendo comida para aliviar o peso do trabalho. Mas naquele dia, ele parecia destruído. Gente, agradeço o tempo de vocês aqui. Sinto muito, mas não poderei continuar nessa jornada com vocês. Não deixem que minha esposa me veja. Por favor. Viramos, atonitos, enquanto ele sacava uma arma, apontava o cano para o céu da boca e puxava o gatilho sem hesitar. O tiro ecoou, estourando meus tímpanos enquanto sangue e massa encefálica manchavam o teto e o chão. Seu corpo teve um último espasmo antes de cair no chão com um baque nauseante. Nunca vi cena tão horrível. Fomos todos enviados para a terapia. E quem estava no escritório naquele dia recebeu 9 dias de folga remunerada. Sim, 9 malditos dias. Bem-vindo à América. Outra colega minha, Trisha, levou um estilete para o trabalho e se desculpou no meio do turno noturno. Depois de engolir metade de um frasco de analgésicos, ela cortou os pulsos e sangrou até morrer em uma cabine do banheiro. Trisha começou ali como ex-pastora luterana, só querendo aproveitar a aposentadoria antecipada e fazer algo de bom no mundo. Achava que lidaria com nudes indesejados ou gestos ofensivos ocasionais, mas não com o turbilhão de horror que preenchia sua tela por 8 horas diárias, 4 vezes por semana. Era mãe de 2 adolescentes e um pilar em sua comunidade. A última coisa que ela viu na tela foi um vídeo de execução de cartel mexicano, onde torturaram, abusaram em grupo e incendiaram a irmã de outro membro para enviar um recado. Mas não sei se foi isso que a fez desistir. Nunca é tão simples assim. Não, eu acho que, como em muitos dos casos, foi o volume de pessoas comentando descaradamente o quanto gostaram do conteúdo, até mesmo em suas contas profissionais. Cara, isso é coisa doida demais. Mateus, você tem que ver isso, mano. Nossa, é real. Não acredito. Que irado. Ela foi queimada. As pessoas raramente pensam antes de digitar. Vou ser direto com você. Se chegou até aqui, não vou surpreendê-lo com aparições de alienígenas ou monstros. Não preciso. Os monstros existem em nossas comunidades. Os demônios rastejam por entre centros religiosos, esperando para atacar meninos e meninas.
Os pesadelos que buscamos por curiosidade estão logo atrás de uma tela. Mas há coisas que vi que me tiram o sono, com perguntas sem resposta. Mistérios que permanecerão sem solução. Assisti a um documentário da Vice onde um colega falou sobre suas experiências e o quanto isso o destruiu. Isso me deu coragem para fazer o mesmo, escondido em plena vista onde ninguém vai pensar em verificar. Tenho muitas histórias desse período, mas começarei com as mais palatáveis primeiro. Eu estava trabalhando no turno da noite com uma pequena equipe em um novo time de moderação de exposição extrema que a empresa estava testando. Você precisava se voluntariar, passar por avaliações quinzenais e recebia o dobro do salário, então era difícil recusar. Lembro de um dos meus funcionários, Jeff, socando a mesa com tanta força que abriu um buraco, gritando palavrões que poderiam acordar os mortos. Desgraçado maldito! Se eu encontrar esse infeliz, juro que arranco a cabeça dele. Onde esse merda mora? Ele espumava de raiva enquanto eu me aproximava e colocava uma mão no ombro dele. Não precisei dizer nada. Estávamos todos na merda juntos, então olhei para a última conversa dele. Jeff estava marcando conteúdos em um grupo fechado que circulava fotos de adolescentes e visões extremistas. Hoje em dia, você não vê muito do primeiro tipo de conteúdo aparecer de forma aberta, mas o segundo se esconde sob a máscara de grupos shitposting. A maioria dos membros são pessoas com humor negro, que podem ser provocativas, mas sabem onde está o limite. Mas sempre há um grupo entre eles que nutre visões odiosas, que propagam livremente dentro das fronteiras do grupo. De qualquer forma, Jeff estava tentando conversar com o administrador de um desses grupos, algo que moderadores não fazem muito hoje, mas era mais comum naquela época. Para evitar que isso seja retirado do ar, substituirei todos os xingamentos racistas e homofóbicos, mas esse cara não economizava nos palavrões contra o Jeff. Porra, cara, por que você está se metendo e ferrando com a minha página? Seu merda, seu bostinha beta. Você é viado, não gosta de peitos, vai arranjar uma vida, seu sensível de merda. Sinto muito, senhor, mas seu grupo estava compartilhando o que foi reportado como sendo de menores. Deve ser investigado e foi encaminhado para as autoridades da sua área. Sua conta será suspensa até novo aviso. Ah, então agora você quer se meter na minha vida, né? Se eles querem mandar essas coisas, é problema deles. Não é culpa minha, irmão. Mas tudo bem, você quer me banir? Então vou sair com estilo. Espero que isso te assombre pelo resto da sua vida, seu filho da puta. Alguns minutos se passaram antes que uma segunda conta de administrador postasse um vídeo intitulado para os moderadores. Um cara grande, com barba no pescoço, nos seus 20 e poucos anos, posicionou uma filmadora em uma mesa antes de entrar na imagem. Ele estava suado, seus óculos escorregando pelo rosto cheio e o queixo tremendo enquanto respirava pesadamente antes de pegar algo do chão. Era um gatinho. Vocês fizeram isso. Ele gritou antes de bater o pobre animal contra a mesa. Não sei se ele estava morto antes do primeiro impacto, mas com certeza estava depois, e depois de mais 5 golpes. Quando terminou, esfregou o sangue no rosto e pegou a câmera, com os olhos praticamente saltando das órbitas. Me desbane, eu farei pior. Obviamente, não o fizemos. O psicopata foi preso por pornografia infantil e abuso de animais e acabou indo para a prisão por algum tempo, mas não antes do Jeff chegar até ele. Jeff rastreou seu endereço usando nosso banco de dados e deu uma surra no cara, arrancando alguns dos seus dentes, perfurando seus tímpanos e quebrando seu nariz. Infelizmente, Jeff foi demitido e foi preso por agressão, mas o juiz demonstrou simpatia por ele. Eu sinto falta do Jeff. Ele era um bom sujeito e só queria fazer o bem no mundo. Foi uma das primeiras vezes que o medo me dominou de um jeito que eu não conseguia controlar. Comecei a fumar maconha naquele mesmo fim de semana e, por Deus, esse é o motivo pelo qual não segui o Quem para o outro lado. Agora, o próximo relato que mostra o que a mentalidade de massa faz quando não é controlada. Para melhor ou para pior,
Isso não é sobre enviar uma mensagem maior de tolerância ou ser uma alegoria de esperança. É sobre te avisar do lado podre que está a poucos cliques dos seus vídeos de cachorrinhos fofos e memes engraçados. Você provavelmente sabe que há mercado para tudo. Fetiches de fumar, fetiches com fraldas, lamber objetos imundos. Mas um homem levou isso ao extremo em seus vídeos ao vivo personalizados. O relatório chegou após a primeira sessão ao vivo. Vários usuários sinalizaram o conteúdo dele por automutilação. E ficou imediatamente claro o porquê. Senhor Dor, um nome alternativo terrível, eu sei, recebeu uma oferta de $50 se queimasse os braços com um charuto. Então ele fez isso, deixando buracos ensanguentados e cheios de pus ao longo dos antebraços. Ele também se autoflagelava, arrancava a pele e batia a cabeça contra a mesa. Cada vez que concluía uma tarefa, ele recebia o pagamento e seu sorriso aumentava, quase eufórico. Quando eu entrei para deletar as contas e tentar solicitar um bem-estar social, ficou claro que seria necessário investigar a fundo para encontrar suas informações reais. Assim que uma conta alternativa era derrubada, outra surgia, com nomes do tipo bombardeado ou uma mistura estranha de nomes fictícios e de memes para dificultar o rastreamento. Eles ficavam mais agressivos à medida que lutávamos contra eles. Senhor Dor aparecia, cansado e abatido antes de uma sessão, como se fosse uma droga. Os comentários o insultavam, chamando-o de ofensas e coisas terríveis, enquanto ofereciam mais dinheiro pelo sofrimento dele. A última live foi ao ar em 31 de dezembro de 2016. Senhor Dor falava de uma coceira constante logo acima da têmpora e a coçava de forma frenética. Unhas sujas e amareladas arrancavam células mortas de pele em um ritmo desesperado. Coça muito? Droga. Como coça? O que eu faço? Ele gemeu, olhando as mensagens. Continua coçando até sangrar. Quero ver sofrimento, comentou um. Prova que você é um homem de verdade e te mando 100 quando eu vir sangue. Ele fez o que pediram. Pulei alguns minutos à frente, até que o sangue escorria do dedo dele, encharcando a mão. Ele sorriu e disse que ainda coçava. Vai fundo. Encontra a causa. Tem algo rastejando no seu cérebro e te deixou assim? Um doente. Escreveu outro, oferecendo 300 se ele fosse fundo. Mais uma vez, ele obedeceu. Era repugnante ver o que ele fazia para agradar estranhos. Você foi um menino muito mau. Isso é seu castigo. Você gosta do seu castigo. Provocou outro. Você nunca deveria ter pulado por aquela janela, seu desgraçado. Agora, você é só o nosso brinquedinho. Nosso novo Senhor Dor. Espera, janela. O que era aquilo? Um som de notificação ecoou no chat, e os olhos do Senhor Dor piscavam enquanto ele continuava a cavar. Algo estava sendo injetado nele toda vez que seguia as instruções. Analgésicos, talvez. De qualquer forma, ele continuou e 2 dos dedos saíram da ferida cada vez mais aberta em sua cabeça. Juro que podia ver uma parte do crânio dele aparecendo. Hora de terminar. Seu rosto precisa sumir. 2.000 para acabar com tudo. Puxe essa ferida e não pare até ouvir o som da notificação. Você tirou a inocência deles. Nós tiramos sua identidade, disse outro. Os olhos dele se arregalaram e a baba escorria da boca em um momento de puro pavor. Eu me sentia enjoado, assustado e impotente. Ele fez o que mandaram. Agarrou a lateral da ferida com a mão livre e murmurou: me desculpa tanto, enquanto o chat se enchia de mensagens de satisfação. Você merece isso. Ele puxou com força, e eu aguentei mais alguns segundos antes de desligar, fechando o vídeo e vomitando na lixeira ao lado da minha mesa. Encontraram o corpo dele. Ele conseguiu chegar até a mandíbula antes de desmaiar por choque e perda de sangue, e uma overdose de opioides tomou conta. No apartamento dele, havia pilhas de papéis sobre comunicação com os mortos, sessões espíritas e retribuição por pecados passados. Senhor Dor tinha sido um abusador em série desde a adolescência. Um reincidente, arrogante quando pego. Só depois de um longo desaparecimento é que alguém percebeu o problema.
O problema é que o cara ali deitado não era o Sr. Dor, era outra vítima dele. O verdadeiro Sr. Dor não foi encontrado. Os comentaristas estavam simplesmente comprando uma sessão de tortura. Quem precisa de Red Rooms quando se tem grupos privados para qualquer coisa? O chat ainda estava aberto quando o encontraram. Ele estava lá havia 3 dias. Ainda zombavam do cadáver dele. Me deram 3 semanas de folga remunerada e me ofereceram um conselheiro barato que nem era especialista em trauma quando voltei. Recusei. Aceitei em silêncio o aumento no salário e segui com meu dia. Se eu não fizesse, quem faria? O próximo relato é um dos que mais me assombra. Em 2017, começamos a receber muitos relatos de anúncios em comuns. Em sua maioria, eram idosos e pessoas facilmente ofendidas tentando sabotar um anúncio claramente falso de um novo jogo de terror ou filme. Há uma linha tênue entre ser sensível demais e ser genuinamente ofendido, mas isso não é o que a mídia ou os idiotas na política pensam que é. Mas isso não vem ao caso. O que recebeu o maior número de relatos em um período de 3 meses foi intitulado Tour Feliz pela Casa, uma série de postagens que, no começo, me deixaram confuso, mas que acabariam se tornando um lembrete horrível de como é importante ser objetivo. As postagens sempre eram removidas por spam, com status que não faziam sentido seguidos de comentários em questão de segundos, que, embora fossem escritos com cuidado, também não faziam sentido. Eram feitos por uma conta genuína de uma pessoa real, cuja lista de amigos era quase toda composta de perfis alternativos dela mesma, com nomes levemente alterados e versões distorcidas de suas faces, cada um discutindo com o outro repetidamente. Os poucos amigos reais que ela tinha estavam constantemente preocupados com seu comportamento. Diziam que ela era esquizofrênica e que não podia mais ser contatada pessoalmente, que simplesmente ignorava as chamadas na porta. Então as fotos começaram. O primeiro post foi só de uma mulher tirando uma foto de seu reflexo na janela, um bebê no colo e a legenda: "Mal posso esperar para abrir a janela e respirar ar de verdade pela primeira vez em muito tempo." Quando chegou à minha mesa, fiquei confuso. Parecia inofensivo à primeira vista, mas foi ao olhar a mensagem adjacente do usuário que denunciou que percebi que tínhamos um problema. A senhora Sanford não tem filhos. Uma ligação imediata foi feita para o conselho tutelar, assim como para as autoridades locais. Mas, quando foram investigar, Sadi, a mulher nas fotos, simplesmente mostrou a boneca com a qual estava posando. Segundo eles, ela estava perfeitamente sã e não havia problema algum. Recebi uma advertência severa do meu chefe e continuei, um pouco mais atento enquanto outros relatos chegavam sob seus status de spam e fotos estranhas. Esse não é o bebê dela. Esses cômodos parecem errados. Ela não está na casa dela. Os animais de estimação não parecem normais. Os olhos deles estão opacos. Não deveria ter ninguém na casa. Sadi não gosta de visitas. Essa não parece ela. Alguém está se passando por ela. Talvez fosse tudo só uma jogada para divulgar um novo filme, documentário ou jogo. A RGS, ou jogos de realidade alternativa, uma forma inteligente de marketing, têm sido extremamente bem-sucedidos nos últimos anos, então não é algo impossível. Eventualmente, comecei a descartar automaticamente, mesmo quando os relatos se tornavam mais frenéticos e desesperados. Não podia continuar perdendo meu tempo com isso. Não quando tínhamos uma enxurrada de propaganda nazista, abuso de animais e sabe-se lá mais o que circulando livremente. Esse seria um dos meus maiores erros. Uma série de vídeos intitulada Tour Feliz pela Casa foi carregada na noite de 16 de agosto de 2015. No primeiro, Sadi segurava a câmera enquanto caminhava pela sua casa, que era relativamente modesta. Oi, pessoal. Eu queria mostrar para vocês como eu vivo e como é a minha casa. Vamos começar pela entrada. Aqui é o corredor e o hall que leva para a sala de estar. Uma boa jornada sempre começa aqui. A câmera se movia pelo corredor vermelho, com pinturas nas paredes de artistas que eu não reconhecia. Parou sob um quadro que eu conhecia, Cronos devorando seu filho, de Francisco Goya.
A câmera tremeu levemente antes que a voz animada retornasse e ela entrasse na sala de estar. Demorou um pouco para eu perceber o que estava errado na cena, como se meus olhos não estivessem ajustados apesar dos anos de coisas horríveis que eu já tinha visto. Sadi falava como se não fosse nada, mostrando o grande espaço cheio de antiguidades, móveis sob medida e uma lareira acesa. Então, essa é a sala de estar. A gente passa muito tempo aqui relaxando e pensando sobre nossas vidas até agora. Como chegamos aqui, para onde estamos indo e o que fazer com esse tempo. Coisas normais de adulto, né? No centro da sala havia uma lona, manchada de sangue e utensílios sujos espalhados sem cuidado. Algo se mexia dentro de um saco enquanto ela passava. Bem, é isso por hoje na sala de estar. Fiquem ligados para o próximo vídeo no Tchauzinho. O suor escorria da minha testa enquanto eu discava para as autoridades, antes de parar e meu lado racional entrar em ação. Você precisa fazer seu trabalho. Continuei para o próximo vídeo, sabendo que era meu trabalho ver isso até o fim, querendo ou não. Bem-vindos de volta. Desta vez, vamos começar pela cozinha antes de dar uma olhada nos quartos do andar de cima, onde um segredo especial nos espera. Vamos lá. A mulher agia como uma vlogueira do YouTube com uma personalidade cativante. Mas depois do que eu tinha visto, sentia náuseas. Então, essa é a nossa cozinha. Fazemos comidas realmente deliciosas aqui. Sempre nos certificamos de não desperdiçar nada. E qualquer um que passa pela nossa porta recebe comida. Ela passa pela cozinha rapidamente. Facas estão espalhadas sob a bancada de mármore e algo borbulha no fogão. Ouço o som de uma porta de armário sendo aberta antes que Sadi dê um chute forte nela. Agora, vamos para o primeiro quarto. Vamos lá. Ela corre escada acima e as pinturas na parede são um borrão de cores, e cenas de violência vislumbradas brevemente enchem a tela, até que ela chega à porta rosa, o quarto especial da Juni. Meu estômago embrulhou. Eu sabia que havia algo atrás daquela porta que eu não queria ver. Mas é meu trabalho. Então eu continuo. Este é um quarto especial para Juni. Bem, para mim também. Viu? Eu, Juni e Gutri temos nossos próprios quartos, mas Juni e eu às vezes fazemos festas do pijama e dividimos o quarto. A câmera treme violentamente enquanto a mão de Sadi toca a porta. E pela primeira vez, eu consigo perceber um medo genuíno em sua voz. Oh! Juni não quer que eu entre lá. Ela diz que tem que ser ela mostrar o quarto. Uma pausa. E então uma voz mais grave e rouca vem de trás da câmera. Certo, seus desgraçados. Vamos lá. Ela chuta a porta e a luz invade o quarto. Eu não sei o que esperava. Talvez alguns brinquedos rosas e infantis que combinassem com o evidente estado mental fragilizado dessa mulher. Mas não. Estava vazio. As tábuas do chão arranhadas até o limite e as janelas cobertas com madeira grossa e papel alumínio. Um colchão imundo estava jogado em um canto, com uma pilha de roupas de princesa ao lado. Juni soltou um grito agudo ao entrar no quarto, como um grito de guerra. Então, por um breve segundo eu vi alguém encolhido no canto, emaciado, cabelo emaranhado e quase nu, com olhos leitosos e sem vida que se fixaram na câmera e se arregalaram de medo. A pessoa tremia incontrolavelmente e gritava de volta para a câmera antes que o vídeo terminasse. Não sei dizer se era uma criança, alguém preso ou apenas parte de uma encenação para esse pseudo-jogo ou obra de arte que algum maluco estava preparando para sua estreia em um festival de cinema, mas fiquei completamente desconcertado. Sou o gerente da equipe, mas sei que isso está além do meu alcance. E antes de clicar no último vídeo, chamei meu gerente de operações, Lloyd. Ele é jovem, cheio de vida e conhecimento, segue a linha da empresa, mas sabe bem o quanto estamos sobrecarregados. Ele se mantém afastado das partes mais pesadas, especialmente depois do que aconteceu com seu antecessor. Parece bem perturbador, mas ainda não temos provas suficientes para justificar uma remoção. Pode lidar com o último. Vamos verificar o nome e relatar às autoridades. Ver se talvez seja uma atriz.
Ele colocou a mão no meu ombro de forma tranquilizadora. Vou garantir que você e sua equipe sejam rotacionados depois disso. Tá. Eu engoli em seco e concordei com a cabeça. Eu não gostava de onde isso estava indo, mas você assina um contrato para esse tipo de coisa, então faz o seu trabalho. O terceiro vídeo carregou e era uma filmagem diferente de Sadie, como se ela não soubesse que a câmera estava ligada. Seu olho estavam arregalados, pupila dilatada e os lábios entreabertos. Ela estava maravilhada com alguma coisa. Quando falou, uma voz eloquente e sofisticada respondeu. Guthrie. Fora da câmera, algo batia repetidamente contra o chão. Você sabe o que é realmente bom sobre janelas. Quero dizer, além do óbvio de deixar entrar luz e serem práticas. Ela riu, e foi um riso estridente, rouco, desconcertante. A câmera passa e eu vejo outra pessoa no chão, se debatendo. Elas são condutoras incríveis para o outro lado. Pense em um espelho. Você está sempre bloqueando a visão para aquele outro lugar. Aquele lugar melhor onde tudo que você quer está lá. Você literalmente está no seu próprio caminho. Mas não com uma janela. Não, senhor. Uma janela pode ser apenas um simples aparato de vidro e material. A menos que você saiba como transformá-la em outra coisa, como eu sei. A câmera se move para o corredor. Está coberto com a lona translúcida grossa de antes. 4 corpos envoltos em camadas de plástico filme e um líquido espesso que se acumulava ao redor deles e seguia até a porta. A câmera passa por cada um dos corpos se debatendo, de tamanhos diferentes, e uma etiqueta presa a cada um. Sadie, Guthrie, Juni, Michael. Que diabos estava acontecendo? A câmera parou em frente a uma porta preta, chamuscada. Uma luz azul pálida escapava pela fresta inferior. A câmera distorceu quando focou nela, mas a mulher continuou falando. O que está nesta casa são apenas memórias mortas. O que está além da janela é livre de sofrimento, sem dor, sem julgamento por ser quem eu sou, ou pelas coisas que eu não posso controlar. Sua voz tremia enquanto falava. Pelo menos eu posso levar alguém novo comigo. Intocado. E foi aí que eu ouvi o choro de um bebê. A polícia tinha verificado, garantido que não era um bebê, mas eu ouvi claramente. A câmera focou no rosto de Sadie enquanto ela abria a porta e a luz azul iluminava seu rosto. Ela chorava, lágrimas de alegria enquanto o bebê gritava. Minha perna tensionou, o coração disparado. É tudo o que eu queria que fosse, ela disse. Ela deu passos para dentro do quarto e não hesitou em abrir a janela, deixando entrar uma rajada de ar enquanto sorria e olhava uma última vez para a câmera. Hora de começar de novo. Espero que, quando você encontrar sua janela, tenha coragem de atravessá-la também. Ela acendeu um fósforo e eu vi algo tremeluzir no canto escuro do quarto. Então, ela o jogou para trás e sorriu. O vídeo terminou congelado na imagem de seu sorriso maníaco. Eu tirei os vídeos do ar, mas o estrago já estava feito. Pessoas invadiram o perfil dela e fizeram cópias dos vídeos para compartilhar. Depois se descobriria que uma mulher na região atraía e sequestrava cidadãos em dificuldades e fugitivos, mantendo-os na casa e drogando-os enquanto dormiam. As pessoas tinham certeza de que alguém a ajudava, mas não havia sinais de um cúmplice. A última notícia que ouvi foi que eles estavam vasculhando os destroços em busca de algum vestígio de evidência ou informação sobre os corpos, a mulher ou qualquer coisa. Eles encontraram 2 coisas. 2 informações que me assombrariam muito depois que eu encerrei o caso e tirei uma licença. A primeira foi que não havia nenhuma janela no 2º andar grande o suficiente para ela passar. A única janela operável era no banheiro, além de a decoração do vídeo não coincidir. Seria muito mais difícil de atravessar. A segunda foi que encontraram os restos de uma vítima identificável, a senhora Sanford, e ela estava grávida de 8 meses. Foi um incidente seguindo os passos desse caso que me levou a pedir demissão e me tornar freelancer em jornalismo. Eu sempre tive jeito com as palavras, e jornalista investigativo soava bem. Eu precisava de algo para me levantar pela manhã.
Os monstros que espreitam nas sombras, os pesadelos de que falamos ao redor de fogueiras e as bestas que tememos que venham à noite para nos levar embora. Eles estão a metros de nós o tempo todo, conectados através de uma tela e capazes de compartilhar seus feitos com o mundo. Delete suas redes sociais, ou pelo menos limite seu uso. Passar muito tempo aqui é como andar nas margens de um mar negro.